Muito bom dia a todos e todas. Mais uma reflexão atemporal. Hoje eu quero buscar lá no Gramsci uma questão que é a questão do senso comum com suas contradições. Grande parte das pessoas, a maioria delas até, que não estudam certo assunto, ficam só na base do senso comum, que tem suas contradições, que escondem mais do que mostram o verdadeiro significado daquelas palavras. Antônio Gramsci chama atenção para isso e a gente quer também pensar que precisamos examinar o que vai no senso comum. Às vezes mostra só a ponta do iceberg, não a coisa que está na profundidade. Por exemplo, a palavra partido político. Na verdade, sempre há dois partidos, não é? Um partido é tomar partido. Agora, amontoado de siglas é outra coisa. Siglas não são sinônimos de partido. Elas estão ligadas a um partido, a outro. Ao tomar partido pelo lado daqueles que detêm o modo de produção, empresários, fazendeiros, industriais, né? Daqueles que compram a força de trabalho e, do outro lado, aqueles que só têm de si a força de trabalho para vender aos primeiros. São os assalariados, são os operários, são os proletários que Marx chama, não é? Então, são dois partidos com interesses bem opostos, muitas vezes antagônicos, não é? A questão que se passa aí. Depois aparece um monte de siglas também intermediárias, seria chamado de centro, que na verdade quase não tem vida própria. Ele escorrega para o lado que está levando vantagem. Não atrapalha, não muda o cenário de que só existem dois partidos. Então, partido não se confunde com siglas. Partido é tomar partido. Ou se toma partido dos vendedores dos compradores de força de trabalho. Na verdade, o capitalismo não compra o trabalhador, assim como na era do escravismo. Compra a força de trabalho por X horas ao preço tal e vive desta questão. E depois vende as mercadorias, vende o produto de seu e paga o salário àqueles que venderam sua força de trabalho. O lado da força de trabalho é o outro lado da questão. Sem o dinamismo de capital e trabalho, não há movimento na economia. A economia não se move só de um lado, ela precisa da relação capital e trabalho, só que colocada a pessoas diferentes, a grupos diferentes. Essa que é a questão central, né? Os detentores de força de trabalho, que só tem ela para vender, e os detentores dos modos de produção que compram essa força de trabalho e põem a seu serviço, explorando dali o que chamamos de mais-valia, que está além do lucro, o enriquecimento à custa da força de trabalho comprada. Esta é uma questão. Outra questão que aparece também no senso comum e que é preciso a gente refletir sobre ela é o que se pensa sobre o que é socialismo, comunismo. Muita gente, grande parte, imagina que esse socialismo e comunismo seria o coletivismo grosseiro, primitivo, né? Onde não há espaço para individualidade, para subjetividade. As pessoas se vendem, ficam presas a uma socialização de tal maneira que elas não podem pensar diferente, ser diferente. Há uma certa padronização, não é? Engole a possibilidade de preservar e até fazer desenvolver mesmo a individualidade, a subjetividade. O que Marx pensou é uma sociedade, no caso do socialismo e comunismo, uma sociedade onde o indivíduo viva a sua plenitude, mas que não se pense, que não se veja fora do coletivo, que não seja uma abstração. Esse é que ele chama atenção. Mas preservando a individualidade da subjetividade. As pessoas sempre são diferentes umas das outras. Essa padronização de pessoas
tanto na política quanto na educação, padronizar alunos, padronizar pessoas, é uma coisa que não está correto. E muitas vezes o senso comum mostra isto. Nas sociedades primitivas, aquele que pensa diferente, ou pensava diferente lá, era quase expulso, né? Porque ele era diferente do resto. Se tinha uma ideia de padronização, quando na verdade o que se quer cientificamente e avançando o raciocínio é um socialismo, um comunismo que preserva o exercício da individualidade, que preserva a subjetividade. Isso que eu trago para hoje para a gente pensar, que o senso comum tem que ser desmontado, como diz o Gramsci, para revelar suas contradições, e a gente tem que ir além desse saber. Os que podem, que têm condições, devem estudar mais para não ficar repetindo o que está no senso comum, que é apenas a ponta do iceberg, né? Mas não está mostrando, não mostra as coisas como são, o significado verdadeiro das palavras que são usadas por aí. Era isso para hoje. Muito obrigado e tenhamos um bom dia.